Glória a Deus. É motivo de estarmos alegres. Mais uma oportunidade na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia tem alcançado a minha e a tua vida. É por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos bons, é porque o Senhor é bom para conosco. Escolheu a minha e a tua vida para vir adorar e exaltar o nome do Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar com a igreja, em nome de Jesus, no livro de Êxodo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segundo livro da Bíblia, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Êxodo 2, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Vamos ler alguns versículos. Glória a Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Jesus. Na minha Bíblia, aleluia, Jesus, está escrito assim, né? Pode ter alguma que está com outra tradução, mas o sentido é o mesmo, né? Aleluia, o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Aleluia. Não podendo porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs no junco e à beira do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas bordas do rio, e ela viu a arca do menino do meio do junque, e enviou as suas criadas e o tomou. Aleluia, Jesus. E abrindo, a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos das Hebreias é este. Então disse a sua irmã, Então disse uma irmã, a filha de Faraó: irei eu achar uma ama das Hebreias que crie este menino para ti. Até aqui, em nome de Jesus, amém? Aleluia, podeis sentar adorando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, palavra que tem falado comigo, né? Aleluia, Jesus. Quantas vezes nós estamos, aleluia, Jesus, preocupados, né? Aleluia, Jesus, mas quando nós passamos por provações, por perseguições, é porque o Senhor tem algo, né, grande e poderoso para fazer, né? Quando nós confiamos no Senhor, aleluia, a vitória é certa, a vitória é garantida, né? Aleluia, Jesus, da parte do Senhor, o Senhor nunca falha. Aleluia, eu quero, aleluia, compartilhar com a igreja nesta noite que a falha está em cada um de nós, né? Aleluia, a preocupação e a falha somos nós que causamos, né? Ou atrasamos a bênção sobre a nossa vida, e não é diferente desde a antiguidade, né? Aleluia, Jesus, aqui tem, aleluia, a história narrando o nascimento de um menino, né? O libertador. Aleluia, Jesus, muitas das vezes nós
falamos com nós mesmos, né? Mas por que tem que ser assim, né? Por que comigo é tão, aleluia, tanta perseguição, tanta prova, tanta luta, aleluia? Às vezes nós se esquecemos dos nossos irmãos, né? Nós se esquecemos das outras pessoas que passaram primeiro do que nós, aleluia, por provações, para que, aleluia, fosse algo grande, algo que o Senhor possa usar na sua mão, né? Aleluia, Jesus, nós olhando aqui o nascimento de Moisés, já começou a perseguição, né? A sua família, aleluia, se nós voltar aqui um pouquinho, nós vamos ver, aleluia, que o rei já tinha determinado que os meninos, homem que nascesse, era para as parteiras, aleluia, executar, né? Jogar no rio para as férias comer, né? Aleluia, Jesus, mas não foi assim como o rei quis, porque o Senhor já tinha um plano na vida desta criança, né? Aleluia, Jesus, e coisa linda é quando Deus, aleluia, tem um projeto, tem um plano para nós cumprir. Aleluia, Jesus. Então, o nascimento de Moisés, a sua família estava passando por grandes provações. Aleluia, Jesus. Chegou o momento que a criança já tinha 3 meses, eles não conseguiram mais, né, esconder a criança. Então, eles decidiram confiar no Senhor. E o que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, para nós observar a palavra do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor vai dar um jeito. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor tem um plano, tem um projeto. Se essa criança é para viver, eu vou entregar, né? Aleluia, Jesus, eu vou colocar no rio como o rei queria, aleluia, que fosse jogada no rio, mas ele foi colocado no rio de uma forma diferente, né? Com estratégia, né? Com certeza Deus iluminou a vida da sua mãe, da sua família, para criar ali, aleluia, aquele cestinho, né? Aleluia, Jesus. E quando a família confiou, vamos entregar, vamos colocar no rio, aleluia, Deus começou o projeto, Deus começou a executar o seu plano na vida daquela criança, aleluia, Jesus, que após ser achado, aleluia, pela filha de Faraó, aleluia, com certeza aquela família, né, a mãe de Moisés, o pai de Moisés estava passando por provações financeiras, estava com dificuldade financeira, que a Bíblia diz, aleluia, que Deus proveu ali a filha de Faraó, aleluia, Jesus, e através da sua irmã, aleluia, Jesus, da criança que ficou olhando o cestinho, ela disse que ia arrumar uma ama para cuidar daquela criança. Quem que ela arrumou? Quem que, aleluia, foi abençoado pelo Senhor, aleluia, para cuidar do seu próprio filho? Aleluia, a palavra do Senhor diz que a filha de Faraó aceitou. Então vai, menina, e procura, né? Aleluia, Jesus, se você achar, eu vou pagar um salário para esta família cuidar desta criança para mim. Aleluia, então o que eu quero chamar a nossa atenção nesta noite, quando nós confiamos no Senhor, aleluia, a situação muda, aleluia, Jesus. Muitas das vezes as provações que estamos passando, o culpado somos nós, mas quando entregamos na mão do Senhor, aleluia, até o recurso para sustentar as outras coisas na nossa vida, Deus provê, que Ele proveu na vida desta mãe, né? Aleluia, Jesus cuidando do seu filho e sendo paga para cuidar do seu filho. Aleluia, Jesus, que palavra, aleluia, abençoada, que mensagem linda que esta palavra nos traz. Aleluia, Jesus, porque o Senhor conhece a nossa necessidade, né? Aleluia, o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe que esta família precisava, aleluia, deste recurso. Então a filha de Faraó, aleluia, pagou um salário para a mãe de Moisés cuidar dele. Aleluia, Jesus. Então o recurso financeiro chegou naquela casa, né? Até que chegou o dia, aleluia, Jesus, que ela teve que levar o menino lá para o palácio, mas até ali o Senhor sustentou, até ali o Senhor proveu, aleluia, Jesus. E continuando, aleluia, a palavra do Senhor, nós vemos que, aleluia, Jesus, qual que era o projeto do Senhor? Que Moisés, aleluia, fosse doutrinado, aleluia, Jesus, através, aleluia, das
do conhecimento, né? Aleluia, criado no palácio como príncipe, porque ele era o príncipe do Senhor, escolhido pelo Senhor, aleluia, Jesus, para fazer o bem, aleluia, no tempo certo, aleluia, Jesus. Se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor, aleluia, Jesus preparou Moisés, né? Aleluia, o Senhor trabalhou no caráter de Moisés, mas, aleluia, o sangue que corria na veia de Moisés, aleluia, Jesus, certo momento, ali no palácio, aleluia, falou mais alto, né, para defender os seus irmãos, aleluia, a sua família, aleluia, Jesus, porque o Senhor tinha um projeto, um plano, aleluia, Jesus, o Senhor vai colocando obstáculos na nossa vida, vai colocando, aleluia, coisas que é para nós fazermos, para nos tirar de certos lugares. Quando chegou, aleluia, o momento certo na vida de Moisés, aleluia, ele cometeu algo ali que ele talvez nem queria, né? Mas pela impulsão, aleluia, e pela permissão do Senhor, ele cometeu aquele assassinato para que o Senhor pudesse tirar ele do palácio, porque o Senhor queria falar com ele mais de perto, aleluia, Jesus. E no meio da idolatria do palácio estava difícil, aleluia. Muitas das vezes nós estamos, aleluia, com nossos ouvidos fechados para a voz do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos fazer a vontade do Senhor, porque servir o Senhor não é fácil, aleluia. Se fosse fácil, hoje, aleluia, esta igreja não caberia as pessoas aqui dentro. Para servir o Senhor tem dificuldade, tem provações, né? Aleluia, tem que tomar decisão. Aleluia, Jesus, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E tem muitas pessoas que são tímidas, né? Aleluia, Jesus. Mas nós que estamos aqui nesta noite, é porque a timidez o Senhor já tem tirado da minha e da tua vida. Aleluia. Você sabe qual que é o tímido que não herdará o reino do céu? Aleluia, Jesus. Não é aquele que não tem coragem de vir aqui e dar um testemunho, uma palavra. É aquele tímido que não tem coragem de confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Esse é o tímido que não herdará o reino do céu. Aleluia, Jesus. Mas você tomou a melhor decisão. Você, aleluia, veio para a casa do Senhor aprender, aleluia, Jesus, da palavra do Senhor. Como ter fé, né? Aleluia, Jesus. Como que nós criamos fé, irmãos? Você sabe como? Aleluia, a palavra do Senhor nos ensina. Ela diz que é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, muitas das vezes nós temos preguiça de ler a palavra do Senhor. Quando nós lemos, nós vamos criando fé também, mas quando nós não lemos e viemos para a casa do Senhor através da pregação da palavra do Senhor, aleluia, dos homens que são usados nesta tribuna, aleluia, Jesus, para testemunhar e pregar a palavra do Senhor, a sua fé vai sendo acrescentada, aleluia, Jesus, e você vai se achegando a Deus, vai se aproximando do Senhor, aleluia, Jesus, e o Senhor se agrada quando nós viemos para a sua presença, quando nós passamos a confiar no Senhor, aleluia, Jesus, é coisa maravilhosa, é estar na presença do Senhor. Então aqui a palavra do Senhor nos ensina nesta noite, aleluia, Jesus, que esta mãe, quando, aleluia, decidiu entregar, aleluia, Jesus, a bênção chegou sobre a sua casa, aleluia, Jesus, porque o Senhor tem projeto na minha e na tua vida. Quando nós confiamos no Senhor, Ele faz o melhor na minha e na tua vida, ainda que nós pensamos, mas, aleluia, Jesus, eu não queria desse jeito, mas, aleluia, a forma do Senhor é melhor do que a minha e a sua escolha, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Aleluia, versículo 8. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, e foi-se a moça, e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e crie-mo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Aleluia, Jesus. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome de Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia, Jesus. Então aqui, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem conhece a palavra do Senhor e conhece a história, aleluia, Jesus. Quem foi Moisés? Aleluia, Jesus. Que coisas maravilhosas ele foi usado por Deus para operar, né? Aleluia, Jesus. Mas nem sempre foi fácil, mas sempre foi uma decisão, aleluia, Jesus, que Deus, aleluia, permitiu que ele tomasse para que o Senhor, aleluia, Jesus, pudesse usar a sua vida, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem, aleluia, Jesus, nos dado a vitória, né? Aleluia. Tem uma passagem muito conhecida também, aleluia, Jesus, glória a Deus, que o profeta, no livro de 2 Reis 7, aleluia, Jesus, eu quero extrair aqui também, aleluia, a parte, aleluia, onde Deus provê, aleluia, usou o profeta Eliseu, aleluia, sim, mas, aleluia, quem Deus usou, aleluia, glória a Deus, para abençoar, aleluia, aquele povo que estava cercado, né? Glória a Deus. Aqui na palavra do Senhor, segundo livro de Reis, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um círculo, e 2 medidas de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Quem já conhece a Bíblia sabe, aleluia, Jesus, que Deus usou o profeta Eliseu, aleluia, para liberar essa profecia sobre Samaria, que estava cercada, aleluia, Jesus, em tempos de guerra, em tempo de provação, aleluia, Jesus. As pessoas estavam cercadas e passando necessidade, aleluia. Tanto é que aleluia, o homem que se encostava no braço do rei, aleluia, veio falar para o profeta: ainda que o Senhor abrir janela no céu, isso possa acontecer, né? Quando a pessoa é incrédula, aleluia, Jesus, é uma tristeza, aleluia, é difícil, porque, aleluia, Jesus dificulta tudo, não acredita em nada, aleluia, só acredita no que vê, e o que nós vemos não é através da fé, é através da nossa visão. A fé é aquilo que nós não vemos, mas acreditamos que pode acontecer, porque nada é impossível para Deus, aleluia, nada é impossível por Deus que eu e você servimos, aleluia, Jesus. Então o capitão, né, aleluia, se opôs à palavra do homem de Deus, aleluia, Jesus, mas o Senhor trabalha da forma que Ele quer. Se nós lermos aqui essa história, nós vamos encontrar aqui, aleluia, Jesus, a forma que Deus trabalha é diferente da forma que nós trabalhamos, né? Da forma que nós vemos as coisas acontecer, aleluia, porque pela visão humana, aleluia, nós não vamos longe, né? Aleluia, nós fazemos errado, nós acreditamos que aquele que tem mais força é o que vence, aleluia, mas quem vence, aleluia, se não é o nosso Deus, quem vence, aleluia, a batalha por nós, aleluia, como já foi falado aqui nesta noite, se não for Deus, aleluia, na nossa vida, irmã, aleluia, né? E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Diz assim a palavra do
Senhor. Quando nós se humilhamos, Deus nos exalta, né? Aleluia, você ouviu o testemunho nesta noite. Aleluia, se você, aleluia, Jesus acredita no Deus Todo-Poderoso, você sabe que quando você se humilha, Deus vai exaltar, aleluia, a sua vida, né? Aleluia, Jesus. Então este homem não quis exaltar a palavra do homem de Deus, né? Aleluia, Jesus, mas Deus foi trabalhando, aleluia, Jesus, em certo momento, aleluia, depois da profecia do homem de Deus, de Eliseu, aleluias, glória a Deus, diz a palavra do Senhor que 4 pessoas tomaram a decisão, né? Quem que eram essas 4 pessoas? A Bíblia diz que eram os leprosos, que estavam, aleluias, pronto para morrer, porque não tinha alimento, não tinha medicamento, não tinha mais perspectiva de vida para eles, aleluia. A Bíblia diz que eles já sabiam que iam morrer, e da forma que eles iam morrer ali, eles estavam sofrendo demais. Então, aleluia, foi tanto sofrimento que eles decidiram, né? Aleluia, nós vamos morrer. Aleluia, mas nós não vamos morrer desta forma, de fome e de falta de medicamento e do que nós precisamos. Nós vamos, aleluia, enfrentar o exército, né? Aleluia, nós vamos lá porque ele nos mata e aí a nossa morte vai ser rápida, nós vamos, aleluia, sofrer menos. Aleluia, Jesus, mas o nosso Deus, ele é especialista quando a pessoa decide e se entrega, né, ao Senhor. A Bíblia diz que quando eles decidiram ir para o arraial do inimigo, né, aleluia, quando eles chegaram lá, aleluia, o exército que estava cercando Samaria tinha fugido, mas era com medo dos leprosos. Aleluia, não. Aleluia, o Senhor foi na frente, né? O Senhor é especialista em colocar medo naquele que tem coragem. Aleluia, quando Deus coloca medo em você, aleluia, Jesus, aleluia, coloca medo naquele que te persegue, ele não resiste, ele não aguenta a batalha, né? Ele foge. A Bíblia aqui nos relata, aleluia, Jesus, que estes 4 leprosos chegando no arraial, aleluia, nas tendas que estavam cheias de alimento, né? Aleluia, Jesus, eles se espantaram e disse: cadê o povo, né? Cadê as pessoas que estavam aqui, que iam nos matar? Aleluia, já fugiu. Então Deus, aleluia, deu estratégia para eles. Olha, aleluia, eu se agradei da decisão que vocês tomaram, aleluia, porque um homem de Deus profetizou e vai acontecer, aleluia, glória a Deus. Então aqueles 4 leprosos, eles foram, aleluia, entraram nas tendas, se alimentaram, né, aleluia, Jesus, e eles ficaram pensando entre si: mas é muita coisa para nós, é alimento demais, aleluia, vamos voltar e vamos anunciar, aleluia, que a guerra acabou. Aleluia, as pessoas que estavam, aleluia, cercando Samaria já foram embora e deixaram o alimento, né? Aleluia, e eles foram e anunciaram, aleluia, e aquela pessoa ali que tomava conta do portão, ele veio, aleluia, anunciar para o rei, aonde o rei veio dar ordem, né? Para os seus escolhido, para aqueles que eram de guerra: vai lá e confere, vai lá ver se é verdade o que estes leprosos estão falando, né? Aleluia, eles foram conferir, aleluia, foram atrás do exército que fugiu e não encontraram, voltando, aleluia, pela manhã, aleluia, Jesus, glórias a Deus, eles chegaram na presença do rei, aleluia, e disse: é verdade o que estes homens têm falado, há alimento bastante na tenda daqueles que estavam nos perseguindo. Então o rei liberou, né, aleluia, que as pessoas fossem para aquele lugar para pegar os seus alimentos, mas a Bíblia diz que aquele que não acreditou, né, aquele que duvidou da palavra do homem de Deus, irmão, aleluia, não pôde se alimentar daquele alimento, aleluia, Jesus. Então acredite na palavra do Senhor, acredite quando, aleluia, um homem ou uma mulher de Deus fala, aleluia, porque o Senhor se encarrega, aleluia, Jesus, porque o Senhor,
aleluia, assina embaixo. Quando a pessoa serve a Deus com sinceridade, busca a Deus com verdade, aleluia, Jesus, de corpo, alma e espírito, tem se entregado ao Senhor, aleluia. Então Eliseu, aleluia, Jesus, o homem de Deus, aleluia, foi exaltado. Por quê? Porque aconteceu assim como ele falou, aleluia, conforme as palavras do homem de Deus, aleluia, sucedeu, aconteceu, aleluia. Diz a palavra do Senhor que aquele homem que estava no portão, as pessoas estavam tão, aleluia, com fome, tão desesperada, que quando abriu o portão, as pessoas atropelaram aquele soldado e ele caiu no portão e morreu pisoteado. Então nunca duvide, aleluia, da palavra do homem de Deus, da palavra da mulher de Deus, aleluia, das pessoas que estão servindo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem alcançado a minha e a tua vida. Ele tem protegido eu e você, aleluia, Jesus, para que hoje nós estivéssemos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor nesta noite. Ele escolheu a minha e a tua vida para estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. As horas já se vão, né? Aleluia, Jesus. Eu agradeço nesta noite por esta palavra para a minha e para a tua vida, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é fiel, irmão. Vamos acreditar no Senhor. Eu peço que a igreja se coloque de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor mais uma vez. Vamos acreditar, aleluia, Jesus. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Vamos entregar a nossa dificuldade ao Senhor. O que nos prende, né? Aleluia. O que nos atrapalha, aleluia, Jesus, de nós servir melhor ao Senhor. Aleluia, Jesus, de nós acreditar que o Senhor pode prover. Aleluia, Jesus. Como eu falei no início, o impedimento não é Deus, aleluia, o impedimento sou eu e você quando não acreditamos na palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, aleluia, nesta noite por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu creio, Senhor, meu Deus, no milagre da tua filha, do teu filho, nesta casa, Senhor, meu Deus, que muitas das vezes não sabe como fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor é provedor, meu Pai. Aleluia, Jesus, ajuda este meu irmão, ajuda esta minha irmã, Senhor, a tomar a melhor decisão. Aleluia, dirigido pelo Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, eu peço ainda, papai, que se tiver alguém enfermo no nosso meio, o Senhor possa realizar o milagre de cura, de libertação desta enfermidade, para a honra e glória do teu nome. Eu profetizo sobre a tua igreja, abençoa, prospera, faça com que os teus filhos caminhem na tua direção todos os dias, e desde agora eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. E as palmas são para o Senhor Jesus.